Bom, a gente continua, falando em relação a esses assuntos políticos. Arthur Lira, conforme a gente estava falando agora há pouco em relação a essa eleição, que deve, inclusive, tudo certo aí para permanecer no comando da Câmara, ele disse que, apesar de um novo arcabouço fiscal ser um projeto de lei complementar, o texto só deve ir exatamente ao plenário da Casa quando tiver votos suficientes para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, pelo menos 308 votos. O argumento é que quanto mais votos, mais respaldo o texto vai ter. Ainda de acordo com Lira, este texto proposto tem que dar respaldo à responsabilidade fiscal, limite para o gasto no Brasil, mas que também permita, ao mesmo tempo, um avanço de programas sociais, porque os temas não são incompatíveis. Na visão, então, de Lira, esse texto teria que tramitar por cerca de 2 meses antes de ir a plenário, antes de ser votado, o que pode, aí levar a uma aprovação apenas em abril ou maio deste ano. Pois é, Paulo, a gente vê que o discurso de Arthur Lira já está, inclusive, bastante alinhado com o do novo governo, falando que arcabouço fiscal e as questões sociais não são antagônicas, perdão, e até mesmo falando que deve colocar em votação, vai contar os votos para que a proposta passe na Câmara dos Deputados. Ou seja, colocando ali a máquina, a própria Câmara dos Deputados, em favor das pautas do governo eleito. Que acaba sendo uma coisa importante, uma coisa boa, justamente porque o mercado está esperando esse arcabouço fiscal, o mercado está esperando esses sinais de responsabilidade fiscal para poder caminhar, Enquanto o mercado segue incerto, enquanto o mercado está cauteloso, enquanto o mercado ainda não tem essa previsibilidade do que a economia vai fazer, do que o Ministério da Fazenda vai fazer, o mercado acaba ficando mais pé atrás com o governo, pé atrás com os investimentos, pé atrás com até mesmo o que pode acontecer, com os chamados expectativas, a ancoragem das expectativas. Então, colocando em pauta o novo arcabouço fiscal, colocando em pauta a reforma tributária, o mercado tende a ter uma previsibilidade maior e começar a fazer contas. Se for bom, aí começa a fazer contas boas para poder crescer, para poder subir, para poder fazer os investimentos. Se a visão do mercado não for tão boa assim em relação às propostas do governo, aí o mercado vai ficar um pouco mais atrás, vai tirar um pouco o pé, o que pode penalizar um pouco a nossa bolsa, Paula? Então, a gente já vê que o próprio Arthur Lira está colocando em pauta ali a ideia do governo, está colocando em pauta o discurso do governo e fazendo as contas. Olha, eu só vou colocar para votar com 308 votos. Precisa de 257, mas eu só vou colocar para votar se na minha continha lá tiverem os 308 votos, que é para não ter problema, para não ter surpresa, mesmo se houver algum tipo de traição no meio do caminho.